Olá, meus amigos, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Flash Imobiliário na TV. Um programa especial hoje para que a gente possa tomar atitudes, a gente possa se precaver para que problemas como o que aconteceu com o edifício Andréa, que desabou, não aconteçam mais. Que esse tipo de catástrofe, esse tipo de problema nunca mais aconteça aqui em Fortaleza. E eu vou receber hoje 3 personalidades que vão tratar sobre esse assunto, sob 3 prismas. Primeiro, fiscalizatório, onde eu recebo aqui o meu amigo Emanuel Mota, presidente do CREA. Jurídico, vou receber aqui um grande advogado especialista em direito imobiliário, que é o Dr. Luiz Gonzaga Moura. E também a questão técnica com o professor Luiz Carlos Montenegro, que já esteve aqui no programa e nós vamos tratar do que deve ser feito para evitar esse tipo de problema. Tudo bem, meu amigo Emanuel? Tudo bom, Ricardo? Estamos Prazer aqui estar aqui com você. Meu amigo, você foi muito requisitado esses dias, essa tragédia que aconteceu, e eu queria saber qual é a responsabilidade do CREA, tá? Quais são os atributos, a função do CREA nesse sentido em relação a essas obras de reforma que devem acontecer com esses prédios mais velhos. Ricardo, o papel do CREA, objetivamente, é fiscalizar o exercício da profissão de engenharia, de agronomia e de geociências, tá? Ele fiscaliza garantindo para a sociedade que todos esses serviços tenham profissionais responsáveis técnicos. Com relação objetivamente ao que aconteceu aí no caso do edifício Andréa, foi fiscalizado o serviço estava regular perante ao CREA, no momento de que tinha um profissional habilitado prestando esse serviço. Ele registrou a RT. Acontece que ao longo dos anos, devido a uma falta de manutenção, o brasileiro ele não é educado, não tem esse costume de manutenção, e aí foi se empurrando isso. O problema foi se agravando. Foi se agravando e chegou num momento muito delicado. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Emanuel. Você está dizendo que a responsabilidade do CREA, ela é basicamente sob o ponto de vista do profissional. Se ele é ou não é engenheiro, se ele está ou não capacitado. Mas veja, um médico, eu tenho um problema estomacal, um problema gástrico, eu vou procurar um médico gastroenterologista. Eu não vou procurar um neurologista para cuidar do meu estômago. O CREA tem como saber se aquele profissional ele é especialista ou não naquela determinada atuação, como no caso de reforma, de estrutura? Perfeito. O CREA ele detém essa informação também das especializações que o profissional fez, dos mestrados, pós-graduação, enfim. Mas ele não é obrigado a dizer ao CREA que ele tem essa especialização. O que ocorre nesse ponto, quando você compara com a medicina, que é muito fácil, porque é um exemplo que é do nosso cotidiano, é o acesso à medicina. O acesso à medicina ele é quase que obrigatório, porque leva muito na sua vida, no seu bem-estar momentâneo ali. E o acesso à engenharia ao longo dos anos, ele era considerado difícil, porque tinham poucos profissionais, e caro, porque tinha que fazer grandes investimentos. Só que, ao longo dos anos, isso vem mudando, a oferta de profissionais tem aumentado e o poder aquisitivo da população foi melhorado. Então, o acesso à engenharia ele tem caminhado para ser mais democratizado, tá? Então é o momento aí de que as pessoas vão começar a tomar serviço de engenharia, vão começar a tomar serviço de manutenção, vão contratar engenheiros para realizar os planos de manutenção, para baratear a correção dos problemas dentro dos seus edifícios. Me diga uma coisa, você pode, milhares de pessoas estão nos assistindo nesse momento. Muitas delas estão em prédios já antigos, com mais de 10, 15, 20, 30, 40 anos. E essas pessoas estão preocupadas. O CREA pode indicar, ele tem essa prerrogativa de indicar se aquela empresa que vai fazer uma inspeção predial, vai dizer se tem algum problema o edifício, ele pode indicar pessoas ou não? O CREA, a partir do momento que ele indica uma pessoa, ele vai prejudicando outras que estão lá indicadas, que estão lá registradas com a devida capacidade técnica. Tão boas quanto, né? Tão boas quanto. O que é que ocorre? Existe um dispositivo no CREA, que é a CAT, é a Certidão de Acervo Técnico. É um documento onde o profissional ele leva a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que foi feita para garantir, para ele puxar para si a responsabilidade pelo serviço, e um conjunto de documentos que comprovam que aquele serviço realmente foi executado com qualidade. O CREA faz uma análise da veracidade desses documentos e emite uma certidão com chancela oficial agora,
né? E ele pode apresentar isso para os clientes. Da mesma forma... É como se fosse um selo de qualidade, né? Pode ser, como se fosse um portfólio de trabalhos, né? Entendi. Vamos lá. A empresa que vai fazer aquela obra chega e diz assim, olha, eu tenho esse selo de qualidade atestando que eu sou especialista no assunto. Eu já fiz coisa parecida, já fiz um serviço igual. E aí, nas obras públicas, isso já é obrigatório. Ah, entendi. Tá? É obrigatório. E qualquer pessoa pode exigir, sei como é, o nome é CAT, né? Certidão de acervo técnico. Qualquer pessoa pode exigir, tá? E o profissional... Ela exige do profissional, ela pode... Vamos dizer, se o profissional já está trabalhando, ela quiser saber se ele tem ou não essa CAT, ele pode ir lá no CREA pedir, Ele né? pode ir lá no CREA pedir, o profissional leva os documentos e aí é emitida essa CAT e ele apresenta para o cliente. Eu acho que isso é importantíssimo. Né? É importantíssimo, até porque garante que ele tem estrutura até de empresarial, para suportar uma obra daquele porte. Por falar nisso, especificamente sobre o caso do edifício André, um desastre, pessoas morreram, meu amigo, pessoas morreram, por isso que a gente precisa evitar que isso possa acontecer novamente. Tu já tens uma opinião formada sobre o que aconteceu com o edifício André? Ali no edifício Ninguém está procurando culpado não, mas qual é a tua opinião? Eu já coloquei que a gente tem que fazer uma linha de corte aí e não identificar causas, culpados, motivos para o debate. O debate tem que ser como é que vai acontecer a coisa daqui para frente, né? Mas o que eu tenho a dizer sobre aquele caso específico é que eu não tive acesso ao projeto daquele trabalho, né? Como profissional, como os profissionais envolvidos iriam tocar aquele serviço. Estava na cabeça dele isso. É interessante que tivesse um projeto primeiro. Ele tinha um RT, né? Ele estava regular. Ele estava regular. Do serviço, né? Certo. Mas ele não tinha um RT do projeto. Ele não tinha um alvará de construção. Ele teria essa CAT aí que você quer? Possivelmente não, né? Se ele não tem esse conjunto de documentos lá, ele só tinha 3 registros de obras, então o CAT ele não tem como ter se não fez o registro anteriormente. Entendi. E aí ele faltou o projeto, ele atacou toda a obra de uma vez só, talvez para economizar no tempo, né? Todos os pilares de uma vez só. Todos os pilares de uma vez só, comparando aí... Não teve escoramento, né? Exato, a reforma é uma das atividades mais delicadas na construção civil e a de recuperação é ainda mais delicada. Ele tem que recuperar pilar a pilar, escorar, tem que ter um projeto desse escoramento. Deveria ter sido evacuado, talvez, né? Em determinada condição deve ser evacuado. Complexidade do problema, vai né? ter um pilar que vai estar totalmente comprometido. Tive notícia de que tinha um nível de agressão de carbono nas peças estruturais de 12 centímetros. Então, 30%, 40% da peça já estava comprometida, né? Meu amigo Emanuel, pode ser feitas denúncias lá no CREA? E se puder, qual é o número que liga, qual é o site que a pessoa pode... Inclusive, a gente tem feito, a gente recebeu aí nos últimos dias mais de 50% das denúncias que tradicionalmente recebemos num ano. Tá? Realmente a gente vê que a cidade está preocupada. Nem todas dizem respeito ao CREA, mas a gente tem feito uma espécie de triagem e distribuído aí para... Se chega uma denúncia que não é do seu escopo, você manda para quem de direito? Ministério Público, Prefeitura, o que for. Até porque o Ministério Público tem feito também a sua parte, fiz algumas audiências públicas sobre esse assunto nesses últimos dias, e a gente tem participado de algumas delas. Mas o site do CREA para denúncias é o www.creace, tudo junto. CREACE, tudo junto. .org.br. No canto superior direito tem lá um íconezinho de denúncia, ou ele pode baixar o aplicativo da Google Play ou na Apple Store e tem lá de fácil acesso à denúncia. Para finalizar, e não menos importante, qual é o conselho que o presidente do CREA Ceará dá aos nossos milhares de ouvintes, especialmente para aqueles que moram ou trabalham, né, em prédios, em edifícios, para que catástrofes como essa que aconteceu com o edifício André, nunca mais aconteçam? Eu queria dar um conselho dividido em 2, tá? Que seria, primeiro, não só ficar preocupado em adquirir o imóvel, a aquisição do imóvel propriamente dito, mas deixar lá um pouquinho do orçamento da sua aquisição para as manutenções rotineiras do seu imóvel. Primeiro ponto, inserir isso no seu orçamento mensal. E o segundo ponto é contratar um profissional de engenharia que faça um plano de manutenção desse imóvel. Ao longo dos anos, o que é que eu tenho que fazer nisso? Eu vou ter que trocar tal coisa, fazer tal movimentação, enfim, para aumentar a durabilidade do imóvel
e você dar uma garantia à sua família, aos seus empregados, à sua indústria. Eu só compraria, só recomendaria você comprar, meu amigo, minha amiga, um prédio usado, um apartamento usado, desde que o prédio tivesse o certificado da inspeção predial. Você exige isso aí, porque isso aí já pelo menos você vai saber onde é que você está pisando, se a inspeção predial foi positiva ou foi negativa em relação ao prédio que você está comprando. Eu agradeço aqui o meu amigo Emanuel. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Luiz Carlos Montenegro sobre, ele que é especialista em recuperação estrutural de prédios, sobre o que aconteceu com a Andréa e o que deve ser feito para não acontecer com outros prédios aqui em Fortaleza. Daqui a pouco a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário aqui na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da televisão cearense. Desta vez recebendo aqui, mais uma vez no nosso programa, parece até que a gente estava adivinhando, né, professor? Professor que esteve aqui agora em setembro último na televisão, esteve no rádio em junho, e a gente estava tratando justamente sobre os problemas estruturais dos prédios de Fortaleza e o que deveria ser feito para evitar tragédias como a que aconteceu com o edifício Andréa e, infelizmente, logo após a sua entrevista aqui aconteceu. Então nós vamos repetir aqui 3 perguntinhas rápidas, objetivas, para que as pessoas que estão nos ouvindo efetivamente possam tomar atitudes para que essas tragédias não se repitam. Quais são os primeiros sintomas que um prédio, que uma fachada, que um pilar, uma estrutura de concreto apresenta e que você deve se preocupar? Vou falar em relação à estrutura de concreto, Perfeito. que pode ser armado ou protegido. Os primeiros sintomas de manifestação patológica, eu classificaria como as fissuras. Existem também as deformações, mas as fissuras são mais importantes assim, no sentido de serem elas as primeiras que se manifestam. Então essas fissuras podem ser de compatibilidade ou de equilíbrio. A perigosa é a de equilíbrio, porque aí ela vai atrás de um equilíbrio e às vezes não consegue. Mas a de compatibilidade é uma deformação que muitas vezes acontece devido àquelas situações em que foram calculadas. Mas aqui nós estamos falando no momento em relação à manifestação patológica devido à durabilidade. Durabilidade. Então, a durabilidade, essas fissuras se apresentam normalmente por conta do aumento do diâmetro do aço, por conta de que quando o aço começa o processo de corrosão, ele aumenta de volume, aumenta o diâmetro. E aí ele faz uma força de tração em cima. E trinca. O concreto, né? O concreto. Uma perguntinha. A marisia, nós vivemos numa terra de marisia e de vento, né? Esses fatores, esse fator especificamente afeta bastante as estruturas aqui, ou seja, as nossas estruturas são mais susceptíveis a acontecerem esse tipo de problema do que as outras. E mais do que isso, se houver uma trinca, o que é que você deve fazer? Porque tem gente que vai em massa e pinta e ninguém consegue mais ver o que é que aconteceu. No caso de trinca, o que é que a pessoa deve fazer? Quando você fala marisia, você está falando na agressão dos cloretos que estão infestados na atmosfera marinha. O sal. Então, o sal. Então ele penetra através dos poros do concreto e vai atingir a armadura e aí inicia-se o processo de corrosão e aí as consequências são essas que nós já falamos anteriormente, o aumento da seção do concreto, do aço e aí o aparecimento das fissuras. O tratamento para isso não é maquiar, nem fazer emassar. Não faça. Claro que não, ele tem que fazer. Mas tem gente que faz. Você chega lá, vê um pilarzinho todo bonitinho, você pensa que não, mas aquilo ali já tem problema, tinha uma fissura, a pessoa emassou, mas pintou. Aí é a falta de cultura. Quando uma cultura que está implantada já em todas as pessoas, é você trocar o óleo do seu motor, do seu carro, a cada, 5 mil, 10 mil quilômetros, porque você sabe que se você não colocar um óleo com a viscosidade adequada... O motor vai bater. Pois é, essa cultura já existe. Não existe a cultura de fazer uma manutenção correta nas estruturas de concreto, armado ou protegido. Bom, mas a marisia, então, quer dizer que nossas estruturas estão mais susceptíveis do que as outras em geral, por conta desse vento forte aqui, o sal impregnado aí na marisia? Você tem conhecimento que os nossos ventos predominantes são leste e sudeste. Sudeste. E quem é assolado diretamente nessa região são as edificações que ficam principalmente na Praia do Futuro.
Então ali realmente existe uma agressão Uma predisposição maior do que maior. uma estrutura, uma edificação na aldeota, ou no centro, ou locais que estão mais... ou Afastados. mais longe. Zonas rurais, por exemplo, são muito pouco agredidas com o cloreto, né? Rapidamente, você já tem alguma opinião formada, professor, em relação ao que aconteceu no edifício Andréa? Muitos vídeos aí circulando, exaustivamente aí, realmente um problema estrutural grave. Qual é a sua opinião? Todas as notícias que eu tive, eu não fui no local, foram através de vídeo, através da imprensa. E o que eu pude verificar é que no ato em que as pessoas foram lá, ou já existia aquela agressão em todos os pilares, pelo menos os pilares principais ali do pilotis, ou foi provocado por essas pessoas que começaram. Eu não tenho conhecimento em que momento ocorreu isso. Mas, assim, uma estrutura como aquela, né, tem que ter uma avaliação prévia para você identificar como que você vai agir, né? Evidentemente, a primeira avaliação é visual, né? Visualmente você vê se precisa fazer uma avaliação mais profunda. Ou até desocupar o prédio, desocupar, né? ou escorar, e se for escorar, como que vai escorar, qual é o dimensionamento do escoramento, se é um escoramento contínuo, que vai desde do topo da edificação até embaixo. Ou é só embaixo, né? E quando for intervir de pilar a pilar. E mesmo sendo de pilar a pilar, você tem que ver de que forma vai abordar esse pilar, muitas vezes de face por face. Às vezes, avaliação. Às vezes o custo disso aí é tão alto que era melhor, vamos desocupar o prédio e vamos implodir esse prédio e partir para outra que sai mais barato fazer outra. Né? Essa questão aí da avaliação do custo é uma coisa assim mais subjetiva, porque né? Muitas vezes a pessoa está lá, não está querendo sair. Bem, é uma coisa meio que cultural, né? Então, assim, o barato pode sair caro, né, professor? É isso mesmo. Qual é o conselho que você daria aos milhares de pessoas que estão lhe ouvindo nesse momento, que moram em prédios ou trabalham em prédios, para que tragédias como essa nunca se repitam? Você tem 30 segundos para dar esse conselho. A questão da inspeção predial é importante, porque a inspeção predial, ela se propõe a identificar os problemas preliminares que existem ou não só na área de estrutura, como na parte de instalação hidráulica e sanitária, de bombeiros e elevador, e a partir daí ser encaminhado para os profissionais especialistas em cada área de atuação. Perfeitamente. Então, professor, lhe agradeço aqui a participação no nosso programa. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai conversar sobre a parte jurídica desses problemas que aconteceram com o edifício Andréa, que a gente quer evitar que aconteça com o seu. O professor Dr. Luiz Gonzaga Moura, advogado especialista em direito imobiliário, vai tirar todas as dúvidas sobre responsabilidade do síndico e tudo mais sobre esse assunto muito importante para a nossa sociedade. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV de Fortaleza, da TV do Ceará. No último bloco do programa, conversando agora com um especialista em direito imobiliário, uma das principais personalidades do direito imobiliário, que vai falar um pouco sobre a questão jurídica do que aconteceu com o edifício Andréa, no intuito não de caçar bruxas, mas de evitar que isso aconteça no futuro, né? Doutor Luiz Gonzaga Moura, um grande advogado. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem, Ricardo. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Doutor Luiz, vamos direto ao assunto aqui. O tempo aqui é curto, igual o coice de bacurim, como diz o outro. Lei de inspeção predial, uma lei municipal que fala da inspeção nesses prédios, né? Essa lei está em vigor, não está em vigor? Por que é que não se cumpre essa lei? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, a lei está em vigor, certo? O que está suspenso da legislação é a fiscalização, porque ela teria que ser regulamentada, ela é de 2012, ela teria que ser regulamentada, ela foi regulamentada em 2015, certo? E teria um prazo de 180 dias para entrar em vigor. Esse prazo ele vem sendo prorrogado por algumas entidades que entraram, que entendiam que iria ter dificuldade em cumprir essa legislação e para evitar que fossem geradas sanções, certo? A prefeitura também tem esse papel de examinar
profundamente o mercado imobiliário, ele pode estabelecer umas situações que não, às vezes, Quer não dizer são que a lei já possíveis. está em vigor, né? Tá. Mas pra você ver como o nosso povo, ele só coloca o alarme depois que o ladrão entra em casa, né? Fazendo uma analogia. Quer dizer, a lei já estava em vigor, tinha muita empresa aí, você passa em prédios aí, tem lá inspeção predial. Mas se não tiver uma fiscalização, ninguém faz, né? Exato. Então, teoricamente, não é culpa do poder público, é culpa da própria pessoa, não é verdade, doutor Luiz? Eu atribuo assim, Ricardo, eu tenho a minha concepção com relação ao poder público. Ele existe, está ali para fiscalizar, para fazer cumprir as normas de acordo com o que forem estabelecidas, certo? Mas a população, ela tem que ter a cultura e o entendimento da responsabilidade por parte dela. E normalmente se espera primeiro que o poder público tome alguma providência. Cobre, faça alguma coisa para a pessoa tomar. Se você, com quem você conversar, a maioria das pessoas, eles vão dizer: a prefeitura vai ter que indenizar o prédio, né? É culpa da prefeitura. Então tem que ser analisado com calma. A culpabilidade, certo? A culpabilidade, o direito a pedir indenização ao terceiro, Entendi. é se for culpa daquele terceiro. Tá, sobre isso eu queria lhe fazer essa pergunta, sobre a responsabilidade. Vamos diferenciar responsabilidade com culpa, tá? Responsabilidade, existe alguma forma jurídica de se responsabilizar o poder público, no caso a prefeitura, ou o Estado, ou o CREA, em casos como esse? Se for apurado que houve alguma negligência, omissão por parte do poder público ou do CREA, certo? Há possibilidade e há o direito de se cobrar a responsabilidade de quem causou o dano, certo? A causa No do caso aí, dano, uma indenização, né? Indenização, quando ela for apurada, se existia já alguma denúncia, alguma coisa Que não foi apurada. que não foi apurado, como deveria ser, essa própria lei, que alguns acham que não está em vigor, Mas está. em vigor, ela declara e dizer que quando se faz a contratação de um profissional, para que ele analise a parte estrutural do prédio, para que ele veja, examine o que tem, o que não tem para fazer, ele detectando o risco, certo? O nível de risco, ele tem a obrigação, junto com o representante do condomínio, que é o síndico, Que é o síndico. de denunciar ao Corpo de Bombeiro e à Defesa Civil, Olha aí. certo? Então, vai se apurar a responsabilidade nesse caso. Essa empresa foi contratada como, né? Ele deu um laudo, ele primeiro tem que dar um laudo para depois executar o serviço. Será que foram feitos todos esses procedimentos? Será que esse serviço que ia ser executado, ele já estava aprovado pela prefeitura? Se tinha projeto aprovado? Pronto, que tem que ter esse projeto aprovado, certo? Então, tudo isso tem que ser apurado para se ver Verificar quem foi o responsável. Você falou em poder público e foi muito bem colocado da sua parte. E o síndico? E os conselheiros lá membros do Conselho Fiscal? E os condôminos? Mas especificamente do síndico, qual é a responsabilidade? Eu acho que é um fardo muito pesado para o síndico, né? A pessoa, quando eu digo muito para os meus clientes, rapaz, eu estou assumindo aqui a obrigação de ser síndico de um prédio, eu digo: olha, você tem que ter muito cuidado, tem que ter o conhecimento da legislação. Cuidado, porque senão ninguém vai querer mais ser síndico, né? Depois da sua fala. Mas entenda bem, ele tem que ter o conhecimento da responsabilidade que ele assume dali para frente, certo? Porque no caso de uma omissão, as pessoas às vezes falam: é necessário fazer um gasto Uma cota extra, prédio, tá? Mas os condôminos não concordaram e tudo. Isso não exime o seu síndico da responsabilidade. Aí eu lhe pergunto, desculpa que só tem 2 minutos. Se o síndico quer fazer, mas não tem dinheiro para fazer, mas ele sabe que precisa fazer, ele avisa: pessoal, esse prédio vai cair se a gente não fizer, tá aqui um laudo e tal. O que é que ele deve fazer? Qual a medida ele deve tomar? E, por outro lado, se o condômino sabe que precisa ser feito, mas o síndico se omite, o que é que ele deve fazer também, rapidamente? Duas situações distintas. O síndico tomou as providências corretas e detectou que o prédio tem um risco iminente de queda. Os condôminos não concordam, não querem tomar as providências. A primeira coisa que ele tem que fazer é fazer a denunciação. E às entidades competentes, como Prefeitura, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, registrar o que está acontecendo para que eles compareçam ao prédio para até evacuá-lo.
Atestar Tá certo? que realmente Pronto. existe. Isso foi fazer uma coisa. Aí vem o outro lado, que é a omissão, certo? Se ele tem ciência daquilo, não toma as providências que são a ele atribuídas, ele vai responder pela omissão. Criminalmente e civilmente? Civilmente. Você pergunta hoje, assim, rapidamente, no caso da queda do Edifício André. Edifício André, teve na frente um mercadinho que foi atingido e foi destruído, certo? Mesmo esses condôminos, que hoje vão ser condôminos de proprietários de um terreno, eles estão sujeitos à ação indenizatória Do mercadinho. certo? Então é a apuração dessa Você vê. responsabilidade. Meus amigos, o barato sai caro. É melhor prevenir do que remediar. É melhor fazer a inspeção predial imediatamente, para você verificar se você tem problema no seu prédio e tomar as medidas cabíveis caso elas realmente aconteçam. O meu amigo professor, doutor Luiz Gonzaga, vai dar o seu recado final. Ele tem 20 segundinhos para dar o que é que ele acha que deve ser feito, quais são os conselhos aos síndicos e aos condôminos que estão nos ouvindo nesse momento. Conselho, conhecimento. Tá? Eu acho que todo condomínio ele deve contratar profissionais habilitados para dar a orientação devida da legislação. Rapidamente, como você está pedindo, essa própria lei que regulamenta, lei e decreto que regulamenta a inspeção, ela estabelece lá os prazos de cada prédio, de tempo de construção, a cada copa tem lá os períodos que tem que serem observados. E se houver um risco, o prédio pode ter até 1 ano, mas se surgir algum risco, ele tem que ser realizado. Então, em resumo, é cumprir a lei que já existe, a lei municipal da inspeção predial. Meus amigos, muito obrigado a todos. Foi um programa realmente especial sobre o que deve ser feito para se evitar tragédias como a que aconteceu com o Edifício André. Até o próximo sábado, 9 da manhã, se Deus quiser, com mais um tema de suma importância, não só para o mercado imobiliário, mas para a sociedade cearense. Um grande abraço.